Deus abençoe, irmãos. Vamos ler um versículo bem conhecido, São João, capítulo 12, verso 24. São João 12, 24. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Grande Pai, dá-nos inspiração a cada momento que passamos a expor Sua palavra. Ajuda-nos a conhecê-la segundo o Espírito Santo revela. Fala com o Seu povo e orienta cada um de nós para melhor Te servir. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A última mensagem. Bom, quando se fala em última mensagem, quase que não pode pensar que tem mais mensagem. Quando fala em última era, dá para pensar que não tem também mais era da igreja, porque as eras terminaram. E a mensagem, última mensagem, ela está ligada ao último sinal. O último sinal foi o que Abraão teve antes da vinda do Filho. Teve o último sinal. Se as pessoas examinassem as Escrituras e vissem o que aconteceu lá no tempo de Abraão, e Abraão representando dois povos, judeus e gentios. Vou reforçar isso outra vez. Abraão representa dois povos, não somente os judeus. Os judeus ele está representando através do sangue, da linhagem de sangue que ele veio, de Sem, Cã, que é H-M, e Jafé. Cã, os gentios, Jafé, os samaritanos, e Sem, os judeus. Então são representados em Abraão. Por isso as coisas que nós vemos acontecer com Abraão, judaísmo e depois gentilismo, nós vamos ver que é um trabalho de Deus operando através de um homem para ser pai de uma multidão. E quando ele é uma multidão de nações, se for apenas uma multidão de gente, mesmo que gente é traduzido também como gentil na Bíblia. Então, aí seria uma multidão de povos. Então, nós temos aqui que é uma multidão. Ele é pai de uma multidão de nações. E isto, ele foi pai dos judeus, que é uma nação. Quando fala das estrelas dos céus, da areia, da praia do mar,
Quando fala nisto, se lembra em Abraão e judaísmo. Mas quando fala que Abraão teve um nome mudado de Abrão para Abraão, aí se fala de gentilismo, nome mudado. Não tem judeu com nome mudado. O nome mudado, você vai ver que é Abraão, de Abrão para Abraão, de pai das alturas, Abrão, para pai das nações, Abraão. Pai das alturas, ele estava com os judeus, pai das nações é dos gentios. Isso você encontra em Apocalipse 10, versículo 11. Por isso, é uma mensagem que é pregada a povos, reis, nações e línguas. É uma mensagem para gentios, não para judeu. Isto é o que nós vemos dentro de Apocalipse, capítulo 10. Então, quando se fala em Abraão, você tem que pensar em dois povos. Você não pode pensar só no judeu. Antigamente a gente pensava só no judaísmo, mas é uma luz a mais que podemos alcançar. E você tem que perceber isto na própria Bíblia. Tem hora que você não percebe na mensagem, você tem que perceber na Bíblia. Está na Bíblia. Pai das nações. Então, não é pai dos judeus, é pai dos gentios. Aí está na Bíblia. E quando a Bíblia diz, profetize outra vez, você vai ter que ficar com a Bíblia. A Bíblia diz, profetize outra vez, é a uma pessoa. A Bíblia está falando em Apocalipse 10, verso 8 a 11, com João. Profetize outra vez. Aí você vai encontrar o irmão Branham dizendo que João é um tipo da noiva, da esposa de Cristo. Mas ela, como mulher, ela não prega. Como que ela profetiza? Sendo uma mulher. Então ela não profetiza sendo uma igreja. Aí você tem que voltar para a Bíblia. Que o irmão Branham diz, ela tem o assim diz o Senhor. Pérgamo 56 a 58. Então, quando você para aí, você pensa que é uma igreja que tem o assim diz o Senhor. E que esta igreja é ela que vai pregar. Aí você tem que voltar para a Bíblia. Mulher não prega. Aí você tem que passar por Apocalipse 10 e ver que é João que representa essa mulher, representa essa igreja. Então aí profetiza a povos, reis, nações e línguas. Então nós temos uma ligação direta com Abraão. Você pode ver a ligação que eu posso clarear para você. A ligação do antigo nome, Abrão, é uma ligação judaica. A ligação do novo nome, quando Deus chamou Abraão, diz, você não chamará mais Abrão, e sim Abraão. Então aí é uma ligação de novo nome. Com os judeus é uma ligação do nome, Abrão. Jesus é uma ligação do nome, mas Abraão tem o HM. Então é uma ligação com o novo nome no último dia, que seria revelado nos dias da última mensagem. A última mensagem, o último profeta. Agora, se você não puder entender o que o irmão Branham ensina, eu sei que é complicado. Você tem que ter revelação. Se é última mensagem, como pode ter uma mensagem depois dele? Se é última era, como pode ter mais uma era depois dele? Aí você tem que entender o que ele pregou. Última era por quê? Tem 7 eras da igreja, certo? 7 eras da igreja. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. Então, você tem 7 eras. Nestas 7 eras,
tem a última mensagem. Quando você lê a mensagem, escuta as fitas do irmão Branham, ele dizendo: estamos na era da noiva, não é na era de Laodiceia. Então aquela mensagem que ele veio e pregou dentro das 7 eras, agora tem uma mensagem que tira aquela revelação das eras, fora das 7 eras. Por isso que as pessoas têm dificuldade de entender. Mas se ele é o último profeta, não tem mais. Então, como que depois do 7º anjo, Apocalipse 10, de 1 a 7, como que pode ter João? Se você tomar assim, como pode ter João? Se Apocalipse 10, de 1 a 7, é a última mensagem, é o último profeta. Aí é hora que você tem que voltar para a Bíblia outra vez e ver que Apocalipse 10, 8 a 11, não foi pregado pelo profeta. Por quê? São escrituras que tinha que cumprir em outro tempo, podemos chamar em outra era, que é a era da esposa. Ele chamou esta era depois de Laodiceia, era do filho do homem, era do rapto, era do trigo, era da esposa, que é a era da noiva. Então ele dá vários títulos a esta era depois que terminou as 7 eras. Então quando ele fala não há mais eras depois de Laodiceia, então você tem que entender, não há mesmo. Até Laodiceia 7 eras, acabou as eras. Que era que há agora? Agora é da noiva, não é mais dentro das 7 eras de Paulo a Brana. Agora é uma outra era, que é a era do Filho do Homem. Tudo isso cumpriu com o irmão Branham. E ele falou: estamos na era do Filho do Homem. Era do Filho do Homem, era ele trazendo a revelação que trouxe para nós. E nós sabemos quais são os dias do Filho do Homem. São ligados 2 dias. Podemos ver 3 dias, né? Ligados num só tempo. Dias de Noé, dias de Ló e dias do Filho do Homem. Então, dias de Noé, casamento e divórcio. Dias de Ló, homossexualismo. Dias do Filho do Homem, manifestação de Deus em carne. Agora ninguém vê isso nas denominações, porque isso nunca foi ensinado. E se você formar para pastor, para reverendo, você não vai aprender essas coisas lá, porque isso não é para o tempo deles. Eles ficaram até Pentecostes, eles ficaram até o dom de línguas. E a mensagem do Filho do Homem veio depois que terminou a era das línguas, que foi a era pentecostal em 1950. Aquilo ali estava terminando a era de Laodiceia, a era mais curta que tem, diz o profeta, é a era de Laodiceia. Então ela termina exatamente ali, perto de 1950, 1963. Ela está ali terminando esta era, para poder Deus manifestar com a mensagem do profeta. Ao terminar a era, você pode ver, dentro desse espaço de tempo, que a era está terminando, a era laodiceana. A era laodiceana é o movimento de línguas estranhas, é o movimento pentecostal. Então, quando aquilo estava terminando, já estava entrelaçando numa outra era, que 63 a 65 era a era da revelação. Em 1950 era o jubileu pentecostal, mas em 1963 foi o início da era da revelação. Em 2013 você tem 50 anos, é o jubileu da revelação. Então as pessoas param lá atrás e Deus já está lá na frente. E qualquer dia você fica parado aqui atrás no novo nome e Deus está lá em João.
É o mesmo que tem acontecido durante todo esse espaço de tempo que você escuta a mensagem. A mensagem é revelada e a luz está manifestando cada dia para estabelecer uma nova mensagem para o povo. Esta nova mensagem é o mesmo Deus, só que não podia conhecer esta mensagem nas eras anteriores. A mensagem pentecostal, você não podia conhecê-la com Lutero, com Wesley, porque a era de Lutero era justificação pela fé. A era de Wesley era santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A era dos pentecostais foi a era de falar línguas, expulsar demônios, curar enfermos. Eles tiveram a sua era. Aquela era passou. Aí vem a era do profeta, da revelação. E eles perderam esta era, porque eles ficaram lá atrás. Hoje você tem um movimento luterano, de 500 anos. O movimento wesleyano, de 300 e tantos anos. O movimento pentecostal, de 100 anos. Agora, nesses últimos dias, depois de Deus pegar Israel, segundo está escrito em Mateus 24, e levar Israel para a sua pátria, aí Deus está tratando dentro de uma geração, e uma geração é 40 anos. Então, dentro desta geração, Deus está fazendo um trabalho, e as pessoas não percebem. De 48, Deus estava fazendo um trabalho, chamou os judeus para a sua pátria, e logo começou com a mensagem do profeta, trazendo a revelação dos selos. Termina a revelação dos selos em 1965, quando terminou, começou em 63, terminou em 65, que o profeta partiu, e ele é o grão. Jesus, deixa eu ver se eu consigo aqui, São João 15, 26, deixa eu ver. Falando de Jesus, que nós lemos aqui que ele é o grão. Ele disse o grão de trigo, e ele é o grão. Jesus é o grão. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Por isso o grão cai, ele morre, mas ele reproduz 100. Aí eu tenho a mensagem que o irmão Branco fala, deixa eu chegar lá. 15, 26, deixa eu ver se é isso mesmo que eu quero. Não, ainda não é isso, irmão. Não é isso. Na verdade, é a vinda do Espírito Santo, mas o que eu estava querendo que... você pega a Bíblia Nova, depois é difícil. A Bíblia Nova não tem os lugares grifados direito, então se torna mais complicado. Irmão Brano, com a Bíblia Nova, custou achar, precisou do sacerdote abrir a Bíblia para ele. Porque ele tinha ganhado uma Bíblia da esposa e uma folha estava muito ligada à outra e ele não conseguia achar a leitura. Aí o sacerdote veio e leu para ele. E no final ele diz, hoje tem se cumprido essa escritura. Tinha que acontecer aquilo. Tinha que acontecer como no tempo de Jesus. Jesus chegou na sinagoga, foi abrir a escritura, o ministro veio e leu a escritura. Não foi propriamente ele quem leu, o ministro veio e leu a escritura. Aí Jesus passou a falar para eles, hoje tem se cumprido essas escrituras que acabais de ouvir. Então, o Senhor Jesus fez um trabalho completo para nós. Salvação, cura divina, batismo, para nos encher de saúde, de fé, de força. É o trabalho de Jesus Cristo. Para ser batizado tem que ser em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é um trabalho dele. Mas ele mesmo disse que eu tenho coisas para ensinar para vocês que vocês não podem suportar. E eu perdi esse versículo aqui. Se alguém encontrar, já passa por irmão Elias aí que ajuda, né? Eu tenho mais coisas para vos ensinar, mas vocês não vão aguentar. Mas quando vier o Consolador, o Espírito Santo, quer dizer, era ele em outra forma. O Consolador não é outra pessoa, como os trinitarianos mostram.
que o Espírito Santo é a terceira pessoa. Como que o Espírito Santo pode ser a terceira, sendo que Jesus é a segunda, na expressão deles, e sendo que a Bíblia diz que o Espírito Santo gerou Jesus? Como que a terceira pode gerar uma segunda? Uma primeira gera a segunda. Entende? 14:26, isso é isso daí. 14:26 de São João. Tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ainda não é este. Não é fácil não, irmãos. Não é fácil. Eu sei que está na Bíblia. Está em São João. É bom que nós vamos lendo a Bíblia aqui. Né? É bom para nós ler a Bíblia. Mas pensando nisso, vocês veem que Jesus não podia fazer um trabalho que o Espírito Santo ia fazer, que era ele em outra forma. O que Jesus fez era o Pai na forma de filho. O Pai é invisível, você não pode vê-lo, não pode tocá-lo. Agora ele estava na forma de filho, era o mesmo Pai, só que agora está num corpo de carne. Como vocês não vêem meu Espírito, mas ele está aqui dentro de mim. Então vocês não viam o Pai, mas o Pai estava dentro de Jesus. Jesus diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Não, mas a pessoa quer ver a parte, não. O Pai não se vê a parte, o Pai está dentro. O Pai é Espírito, é como o meu Espírito, o seu Espírito não se vê a parte, está dentro. Mas quem me vê a mim, vê meu Espírito. Você está vendo que eu estou falando, eu estou agindo, estou movendo. Você vê que há um Espírito. Se não houver um Espírito, aquilo é uma carne morta. Mas há um Espírito. Então o que precisa é cada um reconhecer o ministério e fazer sua parte. E saber que tem mais para frente. Depois daquele ministério, tem mais. O irmão Brana veio com o último sinal. Qual foi o último sinal de Abraão? Ele estava ligado a Abraão, que é Abraão em inglês. Abraão, H-A-M, a terminologia. Você vê, quando ele fez o seu trabalho, completou o seu ministério, aí vem o ministério da esposa. E se você ver, se ele tem HM, a esposa também tem HM, entende? Ela é a esposa da revelação. Quem é o esposo? A revelação, certo? A revelação. Aí a pessoa pensa: o esposo tem que ser um homem. O homem, para ser esposo, tem que ser nós aqui, carnal. Quando se fala em Deus, que ele é o esposo, ele é a revelação. A revelação é o marido, é o esposo. Isso quer dizer, quando ele fala, a igreja cala. O que não é próprio para o tempo que nós vivemos. Estou dizendo não é próprio por causa da semente nicolaíta que está na igreja. Então não é próprio a igreja calar. Não é próprio. Hoje não é próprio a mulher calar. Mas ela tem que calar, segundo a Bíblia. Fique calada nas igrejas. 1 Coríntios 14:34. Eu só sei que vocês vão trazendo coisa aqui e nada dá certo, rapaz. É isso daí. É São João 16:12. Agora sim. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. E o que ele diz? Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Aí era a mensagem que ia começar no Pentecostes, lá em Atos, capítulo 1, capítulo 2. Ali é o que estava começando, uma coisa que Jesus não podia ensinar. Ele quem diz aqui, ó: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito Santo, era ele em forma de Espírito que tinha que vir agora. Mas quando ele veio em forma de Espírito, ele pregou através de quem? Ele pregou através do pregador que não dava para você crer nele, Pedro. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo falou através de quem? De Pedro. O que Jesus falou para Pedro, lá em Lucas 24: quando te converteres, confirma teus irmãos.
E quando você converter, Pedro, você tem 3 anos e meio no meu ministério, mas não é convertido. Tem gente que fica 50 anos na igreja, mas não é convertido. Porque a conversão vai te levar à mensagem do dia. A conversão não te dá uma mensagem de ontem. A conversão te dá a mensagem do dia. O irmão Brando diz que os 7 trovões são estes mistérios, verdades revelados divinamente, que converterão os corações dos filhos aos pais. Laodiceia 38. Então, se a pessoa não perceber isso, eu sou convertido. Não, Pedro não era, filho, andava com Jesus e não era convertido. Quando ele foi convertido? Mas quando te converteres, confirma teus irmãos. Aí você vai em Atos 2:37, os irmãos perguntam: que faremos, varões irmãos? Que faremos? Eles estavam perguntando para os apóstolos: que faremos? Não levantou o apostolado todo. Deus não trata com o apostolado todo. Deus trata com o homem que ele escolheu para aquele dia. Quando te converteres, confirma teus irmãos. Atos 2:37 e 38. Quando eles perguntaram: o que faremos nós? E levantando-se Pedro. Bom, um homem que há poucos momentos tinha falhado com Jesus. Tinha dito para a criada: eu não conheço esse homem. E ela chegou a falar: a tua voz te denuncia, rapaz. A tua voz. Então, eu não conheço, a tua voz te denuncia. A forma de você falar está te denunciando que você pertence a esse Nazareno. Não, eu nunca ouvi. Agora Jesus pegou, conversou com Pedro depois da ressurreição e falou para Pedro: Pedro, você me ama? Ele ficava até com medo de dizer: sim, Senhor. Cada vez que ele ia conversar, Jesus dava uma sentença para ele. Ele diz: o Senhor sabe que eu te amo. Pastoreia minhas ovelhas. E vem Jesus outra vez. Passa um pouquinho: Pedro, você me ama? Eu amo, Senhor. Pastoreia meus cordeiros. Ovelhas são filhas dos cordeiros. Isso é pastoreia as crianças, pastoreia a juventude, pastoreia os adultos agora. Aí Jesus chegou para ele e disse: Pedro, tu me amas mais do que estes? Apertou o homem mais. Tu me amas mais? Ele disse: ó Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Então, Jesus tem uma mensagem para um homem desse. Ele deu a mensagem, ele falhou antes do Calvário. Ele estava se convertendo após o Calvário. Jesus ressuscitou e conversou com ele e já estava ordenando ele a pastor. Pastoreia minhas ovelhas. Ele não era formado num seminário, ele era formado por Jesus. As pessoas são formadas em seminários. Elas deveriam ser formadas por Jesus, pela palavra, pela revelação, pela manifestação de Deus naquele dia. É que deveria ser formado. Aí Pedro estava convertido. E eles perguntaram: o que faremos? Ele diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Bom, o homem agora está convertido. Isso tudo cumpre a palavra de Jesus. Quando te converteres. O pregador não foi convertido, ele não tem nada que pregar. Ele não foi convertido nem no batismo em nome de Jesus Cristo. O que ele tem que pregar? Ele diz: eu creio na mensagem, eu creio em Jesus, eu creio no Espírito Santo. Você não está vendo o que o Espírito Santo está fazendo no seu dia. Todo mundo pensa que esta Bíblia, porque ela é antiga, tudo nela está cumprido. Não, tem a Escritura para o seu dia. Eu estou apresentando para o Brasil a Escritura hoje.
Eu não estou apresentando Apocalipse 10, de 1 a 7. Isso foi apresentado nos dias da voz do sétimo anjo nos Estados Unidos, no entardecer. Como a própria Bíblia diz, no entardecer haverá luz. Zacarias 14, 6 e 7. Então houve luz no entardecer. Era luz na América do Norte. Era Deus vindo na América do Norte. Deus nascendo na América do Norte. Como Deus nasceu em Belém da Judéia, havia luz no amanhecer. Agora, não era luz no amanhecer, agora era luz no entardecer. Agora não era o homem do amanhecer, era o homem do entardecer. A luz era diferente, o homem era diferente, mas eles querem colocar tudo no homem Jesus e fazer que Jesus desça do céu. E se Jesus vier aqui, meus filhos, eles vão matar ele outra vez. Você pensa, ele tem que vir aqui e pregar, porque é Jesus, o Filho do Homem, é Jesus num outro homem, é Jesus numa outra carne. Luz do amanhecer é Jesus, luz do entardecer é brana. Por quê? Foi Jesus em brana, luz do amanhecer, Deus em Jesus, luz do entardecer, Jesus em brana. Alguém diz, mas tem escritura? Tem escritura, a Bíblia está aí. Seria nos dias da voz do sétimo anjo. Quem é que dá valor? Quem sabe que tem sétimo anjo? Que teve sétimo anjo na terra? Hoje não tem mais. Hoje tem sua mensagem. Mas não tem sétimo anjo na terra mais. E cada 40 anos depois, presta atenção, depois de Deus falar com os judeus e levá-los para a sua pátria em 1948, cada 40 anos é uma geração. E Jesus diz, não passará esta geração. 24, 32 de Mateus. Não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. E eles nunca perceberam isso. Que geração? A geração que viu a figueira brotar. O que é a figueira brotar? É Israel voltando para sua pátria. Isso é o broto da figueira. O que é o broto das outras árvores? O profeta diz, são as denominações. É bom ter profeta por isso. Não é que você sabe alguma coisa. Enquanto eles têm seminário, nós temos profeta. Eles não podem alcançar essa luz, porque não é para eles. Eles querem alcançar através do entendimento, através do estudo. Meu irmão, você não alcança isso aqui nem através da oração. Aí eu vou orar, eu quero ver. Você não alcança. Por quê? Está escrito nesse dia, a mensagem para hoje. Se algum homem trouxer, eu tenho que falar da mensagem que eu estou pregando. Se tiver alguém que tem uma mensagem, prega também do jeito que você tem a mensagem. E diga, é esta mensagem que eu estou pregando. Você não tem que dizer que é que eu estou pregando se você não crê. Mas eu tenho escritura para dizer que esta mensagem, até que chegue outra, nós estamos não em Apocalipse 10, de 1 a 7, mas Apocalipse 10, de 8 a 11. Nós estamos no tempo de João comer o livrinho. E se você notar no capítulo 5 de Apocalipse, é o livro fechado. Mas quando você vai para Apocalipse 10, é o livrinho. Por quê? Ele está aberto agora. Esse livro é a Bíblia, ninguém podia olhar para ele, diz Apocalipse 5. Ninguém podia olhar. Mas quando chega em Apocalipse 10, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocou a trombeta, quer dizer, pregou a mensagem, cumpriu o segredo, cumpriu o mistério que estava escondido, foi revelado nos dias da voz do sétimo anjo. Amém. Agora, eu gosto dessas coisas. O que pode me divertir é a palavra. O que pode me sustentar é a palavra. O que pode me alegrar é a palavra. Com você não pode ser diferente. Não adianta você ter alegria só com o marido, com mulher. Tem que ter alegria com a palavra. A palavra deve ser sua alegria, deve ser seu regozijo, deve ser sua fé. Você está sustentado pela palavra no dia que você vive. Então volta aqui. Jesus, o trigo, se ele não morresse,
A irmã Brana diz aqui: os senhores queríamos ver a Jesus, pregado em 24 de dezembro de 1961, parágrafo 14. Ou é página 14, essa mensagem. Tome como trigo. Você diz: como poderia um grão de trigo? Aqui está o que acontece: um grão cai, ele dá 100 grãos. Isso aqui, olha, gente que trabalha na roça, que muitas vezes, se eu falar para as pessoas da cidade, que não sabe nada de plantação, não sabe nada disso não. Ele diz: planta um, dá 100, dá. A Bíblia diz: dá 30, 60 e 100 por um. Isso é a Bíblia que diz: plantou a semente. Então o irmão Brana vem e toma na parte mais alta. A semente plantada, você planta um grão de arroz, dá um cacho. Você planta um grãozinho de milho, dá uma espiga. Agora você planta um grãozinho de feijão, dá um pé de feijão com muitas vagens, cheia de feijão. O que é isso? Se o grão que você mandou ao solo não morresse, não ia ter uma haste, não ia ter uma casca, não ia ter uma semente depois, que é igual ao grão que foi plantado. Por isso, quando você vê Jesus sendo o grão que foi plantado naquele dia, quando aparece aqui no cacho, quando ele aparece aqui no cacho, ele não é apenas aquele Jesus, ele está reproduzido aqui no cacho. Jesus foi sepultado, ressuscitou, ele é a semente, ele é o grão. Aí ele produz 7 eras da igreja, milhões de crentes. Isso tudo saiu de quem? De Jesus Cristo. Mas eles conheceram Jesus no seu dia. Lutero não conheceu o que nós temos, Wesley não conheceu o que nós temos, Pentecostais sim, Pentecostais conheceram o que nós temos, porque os pentecostais vêm do ano 100, do ano 1900, que faz 100 anos. Aí ele conhece, o pentecostal conhece, ele que vai ser julgado, porque ele ouviu e não deu para crer. E quando Jesus diz: minhas ovelhas ouvem a minha voz, isto é, minhas ovelhas ouvem a mensagem do dia. Minha voz é a mensagem do dia que está sendo pregado. Minhas ovelhas ouvem minha voz e crê. Agora, aqueles que não são do meu aprisco, não são minhas ovelhas, não ouvem minha voz. Isso em todo o tempo. Quem foi do aprisco pentecostal ouviu a mensagem pentecostal. Quem foi do aprisco do 7º anjo ouviu o 7º anjo. Quem é hoje do aprisco da esposa ouve a mensagem de João. E se tiver uma mensagem, eu quero deixar sempre esta válvula de escape, que vocês têm que entender, que não estou dizendo eu, mas estou dizendo, se tem uma mensagem melhor do que esta que nós temos, nós vamos para ela. Uma mensagem que sabe que o Cordeiro saiu do trono, que a era terminou, que o último eleito já entrou, que o novo nome é Brana, e que a mensagem hoje é João. É um ministério hoje. Não importa como a pessoa vai chamar, mas o ministério hoje é João. Vai ao anjo, que era o anjo forte, que já estava na terra, que chamava Brana. Vai ao anjo, toma dele o livrinho, isto é, toma dele a revelação. Por quê? Porque não é ele que vai pregar mais isso, é o João. Toma dele o livrinho. Gente, vai para a Bíblia, pelo amor de Deus, crentes da mensagem. Não falo nem com os outros já não crêem na Bíblia faz 100 anos. Eles vieram apenas com o movimento pentecostal, depois parou. William Branham veio em 1950 pregando, antes de 1950 ele já estava pregando e eles não viram nada nele. E era o grão de trigo. Quando foi plantado Jesus, se você pudesse entender, foi plantado Jesus, uma semente original. Quando ela nascesse, crescesse, passasse as eras,
e viesse no cacho, seria o grão outra vez. O grão não foi Lutero, Lutero foi a haste, o pé de trigo. Wesley, pentecostal, foi a casca. Mas quando você chega dentro da casca, está o grão. Abre a casca, ali tem o grão. Então, temos William Branham, o grão, depois do movimento da casca, que é pentecostal. E vocês da mensagem, que estão querendo retornar ao movimento pentecostal, já não cabe vocês mais lá. Não cabe, o vosso trabalho, o vosso movimento, vossa pregação se torna mais falsa, mais fabricada, mais Judas do que a mensagem dos próprios pentecostais, porque vocês conheceram coisa melhor, vocês saíram da casca e estão voltando para ela hoje. Deus veio com a mensagem de William Branham, tirando nós da casca. E agora é outra coisa. Planta o grão de trigo, Jesus. Aqui no cacho deu Branham. O mesmo grão. São João 14, 12. Vamos para a Bíblia. Não adianta. Na verdade vos digo que aquele é a semente, é o grão. Aquele, não aqueles. Não é plural, é singular. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Foi Jesus que falou, São João 14, 12. Diz, aquele que crê em mim, aquele seria a semente depois de 2000 anos. Aquele é a semente, aquele não é o talo, aquele não é a casca, aquele é a semente, aquele que crê em mim. Parece que eu falo, talvez seja complicado, mas eu acho tão simples, porque eu sou de 4º ano, eu acho tão simples. Meu palavreado é tão simples, do mato. Eu acho tão simples entender estas coisas. A gente não tem que saber muita coisa. Você tem que entender a Bíblia, é ver o que Deus está falando. Se você conhecer o singular e o plural da Bíblia, vai ser muito bom para vocês. Tem muitos que dizem, Jesus falou com respeito ao Pai, ele estava mostrando que era outra pessoa. Totalmente errado. É a crença deles. Quem pecar contra o Filho tem perdão. Só contra o Espírito Santo não tem perdão. Mas ele chega a falar, quem pecar contra o Pai, não está nem escrito na Bíblia. Quem pecar contra o Pai, quem é o Pai? O Pai é o Espírito Santo, é o Espírito Santo. Maria concebeu de quem? Se concebeu do Espírito Santo, o Pai tem que ser o Espírito Santo. E aí eles vêm e dizem, o Pai, pecar contra o Pai tem perdão. Não leu nem a Bíblia, não está escrito na Bíblia. Está escrito, quem pecar contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas aquele que pecar contra o Espírito Santo, não será perdoado nem neste século, nem no porvir. Porque não tem esse negócio de pecar contra o Pai tem perdão. Não tem perdão, ele é o Espírito Santo. Sai dessa trindade, dualidade e entra nessa deidade para você ver. Você vê um só Deus, a coisa muda. Amém. Eu creio que eu ainda estou tendo um tempinho aqui. Tenha paciência comigo. Mas deixa eu terminar o pensamento. Você tem um grão, Jesus caiu na terra, morreu, não ficou só. Produziu 7 eras da igreja. Isso é muito bom. Só que quando chega na última era, tem que dar a mesma semente. Você não vê a mesma semente depois que Jesus morreu e ressuscitou. Você não vê a mesma semente nas eras. Não tem a mesma, não é semente. A semente foi sepultada no ano 300 depois de Cristo, pelo Papa São Damaso, e começou a Santíssima Trindade dali para cá. A semente foi sepultada. Ela nasceu com Lutero, cresceu com Wesley, floresceu com os pentecostais. E o grão agora
Olha o grão: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque vou para o Pai. Aquele que creu em Jesus é o grão aqui em cima, o sétimo anjo, o Brana. É aquele. As pessoas têm um problema de dizer aqueles. Não é aqueles, não, é aquele. É singular, é uma pessoa só. Porque essa pessoa seria o grão. E quando você fala João e esposa, não adianta você querer colocar um corpo cheio de membros e que todos eles tenham assim, diz o Senhor. Isso é tão errado como a doutrina deles lá fora. Por quê? Porque não é um corpo de mulher, a igreja. A igreja é João. É a semente outra vez. Plantou-se Brana. Aí veio uma folhinha e você pensava, isso aqui é de Brana. Não, é ressurreição isolada. Isso foi crescendo, crescendo. Deu uma casca no Brasil. Não sei se vocês estão entendendo. Eu estou falando de planta ainda. Se vocês não me entenderem com planta, pensa bem com as outras coisas. Então, deu uma casca aqui no Brasil. E João saiu da casca. Agora, a semente, ela tem que ser igual. Se você vê a semente, Jesus diz: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Agora, Jesus estava falando de milagres, de maravilhas que tinha que ser feito. Mas quando Brana se tornou a semente, ele era a semente e foi plantado, foi o grão de trigo que foi semeado, morreu, foi semeado. Aí ele morreu, produziu. Ele tem que produzir aqui no cacho agora, não quando ele morreu. Vocês podem ver, não foi no Pentecostes que foi produzido o grão. A reprodução do grão estava em 7 eras, e o grão verdadeiro era Brana, na última era. Aí você tem uma reprodução do povo da mensagem que creu no irmão Brana, a semente que foi semeada, e saiu um monte de crença. Porque quando sai a folhinha do trigo, não parece com o trigo, é folha, trigo é semente. Então, quando apareceu ressurreição isolada, dualismo e essas coisas todas dentro da mensagem, isso é casca, isso é talo. Mas aí, de dentro disso, sai o próximo processo, que é o grão. O grão é João, filho. Vocês podem pular para lá e para cá, vocês podem sapatear, vocês podem não crer num João, mas vocês vão ter que saber que é João que vai fazer o trabalho nesse final. É João, é o ministério, não é uma igreja inteira. Não, a igreja é aquela que crê, que está junta, que forma o corpo. Mas é João, é ele pregando, é ele vendo a revelação, é ele mostrando essa luz para nós, é ele vendo essas coisas. Se tiver mais coisas para ver que não damos conta de ver, Deus mandará João para mostrar isso para nós. Certo? Deus mostrará João, e João mostrará isso para nós. Bom, eu tenho que terminar. 100 grãos cai, é dizer, planta 1 grão, dá 100. Você pega 100, planta, dá 1000 grãos. Você pega 1000 grãos e dá 1 milhão de grãos. E pega 1 milhão de grãos, cai e dá uma barcaça carregada. E seguidamente, até que alimente o mundo inteiro. Isto é o que ele quis dizer, o que Jesus quis dizer. Se eu viver minha vida, Jesus estava explicando para eles. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica só. É se eu viver minha vida só, e morrer dessa maneira, apenas viver minha vida só, bem, então não haverá nenhum fruto depois de mim. Se você morre e ali termina, você sabe que o ímpio vai chegar a um ponto que o ímpio, ele não tem semente. O indivíduo que não tem semente morre e ali acaba. Ele não tem como voltar aqui, ele não tem como vir aqui, ele não tem como passar milênio, ele não tem como chegar em novo céu, nova terra, porque não tinha semente nele. Quando você ouve a mensagem, tem que haver uma semente lá dentro que diz: isso é verdade,
Eu creio nisso. E se eu ainda não examinei, vou examinar, porque isso é verdade, eu preciso disso. Mas a semente, a irmã Brandt diz, não haverá nenhum fruto depois de mim. E se eu morrer, fica eu só. Não, eu tenho que morrer para produzir fruto, eu tenho que morrer para nascer. Aí vem um novo nascimento. Porém, se eu caio na terra sob o poder de Deus, e eu produzirei um novo nascimento, e nesse novo nascimento ele produzirá um outro com um novo nascimento, e um outro com um novo nascimento, até que o mundo inteiro seja missionarizado e o evangelho pregado. É o mundo inteiro missionarizado, cheio de Messias, e o evangelho sendo pregado. Por isso o profeta diz, cada um é um Messias. Você tem que ver, um Messias é ungido. Você ou é ungido com Deus para crer, ou é ungido com Satanás para descrer. Não é questão de crer que Jesus é Salvador, não. Esse negócio, levanta a mão, quem quer Jesus como Salvador? Não, isso aí foi mensagem do Adventista lá atrás. Agora não é levanta a mão, Jesus Salvador. Se você já sabe, Jesus Salvador, curador, justificador, santificador, você já sabe. Agora o que você não sabe é que Jesus era Brana. Isso é o que você não sabe, que Jesus era Brana e que o poder de Deus estava revelado naquele corpo, porque ele era o que creu e teve poder de fazer o que Jesus fez, curar, ressuscitar mortos e fazer o que Jesus não fez no dia do seu ministério. Me entenda, no dia do ministério Jesus não criou, ele multiplicou pães, peixe, transformou água em vinho. Mas nos dias de Brana, o que Jesus fez em Brana? Criou, haja esquilo, e houve esquilo. E ele matou o esquilo, pôs no embornar. Outro esquilo, eu quero ali. Matou. Agora, os protetores de animais vão falar, você está doido. Porque os protetores de animais, eles protegem mais os animais do que as pessoas. O espírito que está hoje está invertido. Eles não protegem da parte correta. Você não tem que matar um animal à toa. O irmão Brana, ele matava um animal, mas naquele estado podia matar 3. Ele só matava 3. Depois que ele matava 3, um monte de esquilinho fazia fusquinha para ele assim. Ele dizia, eu não vou atirar em você. Isso era profeta. Ele diz, eu não vou, eu tenho bala, eu tenho rifle, mas eu não vou atirar, porque no meu estado diz que eu posso matar só 3, então já estou pronto. Você vê, isso é profeta, por isso nós cremos num profeta. Agora, nessa última hora que veio a última mensagem foi Brana. O que você tem hoje, a mensagem de Brana, o que é o livrinho que você come? É o livrinho que Brana pôde revelar para nós, Deus estava nele. Sabe o que é o Cordeiro? O Cordeiro, Jesus Cristo, estava em Brana, abrindo selos no tabernáculo Brana, em Jeffersonville, Indiana, pregando para o povo. E eles não entenderam, nem o povo do profeta entendeu nos Estados Unidos até hoje, nem a família do profeta entende até hoje essa mensagem, como ela é, como ela está sendo pregada hoje. Eles querem uma mensagem lá de trás. Filho, Deus já passou pelo profeta. Como ele deixou o pentecostalismo, ele deixou também a etapa do profeta. A única etapa que perdura é a terceira etapa, que os Estados Unidos não sabem nada. É a terceira etapa, onde está a visão da tenda, onde Deus revelou os selos. É que eles não sabem nada. Os ungidos dos últimos dias, 262, tradução da voz de Deus. Por que não tomam isso? Toma isso enquanto é tempo, é o melhor que você faz. Porque nesse dia, o livrinho está sendo reproduzido. Você planta uma semente, Jesus veio aqui em cima, colhe Brana, que Brana foi plantado. Agora você chega aqui e colhe João. É difícil, meu Deus. Quem não tem revelação, esse povo fala em língua estranha também. Você pensa, meu povo, pela internet, como é que vocês estão, meus irmãos? Pela internet. Você tem que tomar a palavra do jeito que ela é.
Essa é a mensagem de Deus para o dia que nós vivemos. Não temos que opor a mensagem. A oposição, meu irmão, nunca veio de fora. A oposição sempre foi dentro do ministério. A oposição de Moisés foi quem? Coré, Datã e Abirão. Mas estava onde? Dentro do ministério de Moisés. A oposição de Jesus foi quem? Judas. Estava onde? Dentro do ministério de Jesus. A oposição de Brana foi quem? Quantos? Tem na internet Gordon Lindsay e Ernie Baxter e outros falando contra a mensagem do irmão Brana, que no tempo do irmão Brana dava para eles ganhar dinheiro vendendo revista, pondo o nome Brana lá. Hoje eles falam contra, são os Judas. E agora? Agora tem João. A oposição de João não está na Assembleia de Deus. A oposição de João não está nem na primeira e segunda etapa. A oposição de João está dentro do ministério de João. Se não for assim, esse ministério é falso. Porque todas as oposições estiveram dentro do ministério da hora. E se tiver uma oposição, hoje você pode ver todo mundo que largou nós se tornaram uma oposição, falando contra, quando aqui eles vieram e comeram desse pão, beberam desse sangue. E eles mesmos falaram. Hoje eles colocam para fora. Por quê? Era oposição, estava dentro. Pai Celestial, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de parar um pouquinho e ouvir a sua palavra. Estas palavras cortadas, Senhor, que o Senhor possa tomá-las e emendá-las, corrigi-las e colocar no coração do meu irmão, da minha irmã, onde eles estiverem, para eles verem o que o Senhor está fazendo hoje. Estou agradecido por isso. É a sua palavra, não é glória a um homem, é glória a Deus, é glória à palavra. É esta vida que tem sido manifesta nesse tempo final. O grão que tem operado neste dia não é para operar cura como foi operado lá atrás, mas a sua palavra diz o que o grão tem que fazer. João, vá ao anjo e come o livrinho, toma o livrinho dele, come o livrinho, e então você vai e prega, profetize outra vez, fale outra vez o que Brana falou, profetize outra vez a povos, reis, nações e línguas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Quando eu busquei o Cordeiro no trono, não estava mais. Ele até mesmo já tinha saído do trono do Pai. Quando ele saiu, ele rugiu como um leão. Já não havia mais intercessão, e o livrinho estava em suas mãos. Foi o Cordeiro quando ele saiu para reclamar, pôs um pé na terra e outro no mar, e jurou que o tempo já não é mais. Cordeiro saiu e ele saiu para reclamar, e o sacrifício saiu do altar, e o trono passou a fumegar. William Brana, nosso profeta, nos advertiu. Ele entregou sua mensagem e depois partiu. E
E na mensagem a cura divina ele disse assim: Deus terá um homem depois de mim, para a geração que está para vir. Já se cumpriu, o que Brana disse já aconteceu, e esse homem já apareceu. Sua mensagem me converteu. Cordeiro saiu e ele saiu para reclamar, e o sacrifício saiu do altar, e o trono passou a fumegar. Cordeiro saiu e ele saiu para reclamar, e o sacrifício saiu do altar, e o trono passou a fumegar.